Olá, alunos e alunas do sexto ano A e B. Estamos aqui de volta para fazer uma breve exposição sobre o tema que nós estamos abordando. Bem, na aula anterior a gente falou muito sobre algumas ideias da história, alguns conceitos da história, né? A história, por exemplo, nós falamos ali que a história está sempre sendo reescrita, né? E aí o papel do historiador nesse sentido, porque ele vai pegar determinados fatos históricos e acontecimentos e, por meio das fontes que ele vai acessar, seja uma fotografia, seja um escrito antigo, seja um fóssil, enfim, seja uma diversidade de fontes que às vezes o historiador possui, ele vai analisar como que aquele acontecimento, aquele fato histórico, ele influenciou aquela determinada sociedade. Bem, então, devemos entender que fato histórico é todo um acontecimento que está relacionado a uma determinada época. Cabe ao historiador, então, para investigar esse fato histórico, descobrir algumas pistas. Por exemplo, quando nós nos deparamos com um escrito antigo, esse texto é tirado de uma obra do historiador Tucídides, que era um historiador grego ali do século V a.C., onde ele narra uma epidemia que ocorreu na cidade de Atenas. Esta epidemia ela foi responsável pela morte de centenas de pessoas, de milhares de pessoas na cidade de Atenas. Ao que tudo indica, devido aos estudos, aos vestígios arqueológicos, ela teria começado ali na cidade, no porto de Atenas, e teria depois se espalhado por toda a cidade. Bem, isso é muito importante a gente entender. Até porque esse texto, ele faz, de certa forma, uma relação com o tempo que nós estamos vivendo hoje. E o historiador, não só o historiador, mas como todos nós, devemos fazer essa relação entre aquilo que nós falamos na aula anterior, o diálogo entre o passado e o presente. Este texto mostra claramente que é uma profunda relação com o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo uma grande pandemia, que é a pandemia do Covid. E os cidadãos atenienses também enfrentaram esse tipo de situação. E aí que a história é interessante, porque ela faz esse diálogo para entender como que aquela sociedade ela enfrentou esse mal, e aí nos leva também a fazer uma reflexão como nós, como sociedade, devemos enfrentar essa realidade que vivemos hoje. Obrigado por tudo e até a próxima.